primeiramente agradecer ao professor por passar por tantos campos de uma só vez, né? E acho que isso vem reforçar essa questão da complexidade, né? E acho que esclareceu muito para a gente que está tomando pé do conselho, né? Eu estava observando o pessoal aqui que também já é da casa, já tem mais anos, o pessoal se olhando e, puxa, contribui muito para a nossa prática dentro do conselho, fazendo uma sensibilização também, né, para quem está acompanhando online, de como funciona, né, foi uma aula de ciência, de filosofia e de conselho. Então, eu gostaria de agradecer, eu não tenho nenhuma pergunta, né, mas para agradecer mesmo essa participação, essa oportunidade de ter essa conversa com você. Então, meu nome é Paula, estou presidente da Comissão de Ética aqui do Conselho e fiquei muito feliz com essa fala, algumas coisas eu anotei e vou pedir a licença poética de citá-lo em outros momentos, porque tem sido muito a nossa tentativa, a partir do momento que a gente procurou mudar o Conselho, a gente está pensando em mudar também essa postura, inclusive dissemos muito isso na campanha, né, de não sermos tão rígidos, mais abertos, de abrir para o diálogo. Né? E nesse sentido, eu queria entender, eu até fiquei muito feliz quando você falou a seguinte frase, que o limite o limite são os direitos humanos, não a academia. Né? Então, quando a gente diz se uma prática é reconhecida, ou sei lá, se a gente vai acolher ou não uma representação na comissão de ética, partindo do princípio que a prática é reconhecida ou não, a gente tenta se balizar se ela fere o código de ética, se ela fere os direitos humanos, independente do termo utilizado para chamar aquela prática. Então, eu posso chamar de psicologia. O que você está chamando de psicologia cristã? O que você está chamando, né? Enfim, esses vários termos aí. O que é isso? Como é que isso é isso na prática? Né? Um simples nome diferente não pode bastar para a gente falar que isso é antiético. Né? Eu só fiquei um pouco confusa e queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque você disse, ao mesmo tempo que você disse que os limites são os direitos humanos e não a academia, você contou um pouco da necessidade dessa prática nova está, de alguma forma, respaldada na ciência, de estar sendo construída em algum sentido. Eu queria que você desenvolvesse um pouco melhor isso. Obrigado, uma pergunta muito interessante. Né? Eu acho que, então, quando a gente diz que o limite é o direito humano, né, nós acordamos, percebe? É um acordo intersubjetivo que a psicologia brasileira construiu, que coloca isso como limite. Então, você tem pesquisas, né, me lembro de um teste, não lembro o nome agora, polêmico, ele é cientificamente bem balizado. Né? E acontece que a forma como ele se entabula, na questão da sexualidade de gênero e tal, ele perde direito humano, não me lembro o nome do teste. Exatamente. Exatamente. Né? Ele perde, mas ele tem fundamentação científica. Então, que ciência é essa que a gente constrói? Essa dimensão, essa coisa, então essa ciência não é uma coisa dada. Ela é construída. E a gente acordou, nós acordamos, e aí a pressão que vem da academia para o sistema, entendeu? Então, aquele eixo que eu coloco, produção, formação, há uma pressão do sistema para a academia e vice-versa, que diz assim, o que é reconhecido? Né? O reconhecimento, eu volto a dizer, não é feito pelo sistema conselho. É uma coisa que a gente escuta toda hora, né? Eu escutei anos isso. E agora comecei a entender, porque nós estamos nos debruçando em cima dessa questão faz tempo. Então, o reconhecimento, quem faz é a categoria, não é o sistema. Né? Psicanálise não tem portaria. O que a gente faz? A gente regulamenta. Né? Não reconhecemos. Porque senão ficar um grupo de pessoas, que são os fiscais do sistema, né? Dizendo que isso é reconhecido e aquilo não é reconhecido. Existem algumas coisas que a gente chama de não reconhecido, que é assim, um acordo tácito, mas nós não temos esse poder de reconhecimento. Porque o reconhecimento é da categoria. E como é que a categoria reconhece? Quando ela se associa.
Então você já deve ter visto aqui, provavelmente, eu já vi várias vezes, o cara vai com a tese dele lá no conselho, querendo mostrar que aquela prática, né, querendo reconhecimento. Olha, eu estudei aqui, sei lá o quê. Eu queria que você reconhecesse, porque a academia reconheceu. Entende? Mas não é papel do sistema reconhecer. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar os pares dele. É o que eu estava falando da sociedade de psicanálise. É esse grupo de pessoas que forma a comunidade da psicanálise que reconhece a psicanálise. Que fica grande porque a sociedade reconhece o psicanalista. Entende? E isso vai formando um paradigma de reconhecimento. Estou sendo claro? Né? Então isso é muito importante. Aí o nosso limite está no código de ética, como você colocou. Os princípios fundamentais por si só bastariam. Se você for ler os princípios, eles são até meio, eles se repetem, eles estão se reforçando, porque o tom é direitos humanos. Entende? Quer dizer, direito humano é uma coisa intrincada, complexa. Então, esse é o nosso tom, esse é o nosso acordo que nós estamos no sistema. Tudo funciona a partir dos direitos humanos. Então, se a prática é cientificamente comprovada, tem todas as bases lá. Então, eu estava falando, então eu tenho práticas que são cientificamente comprovadas que a academia não aceita. Eu tenho práticas que são cientificamente comprovadas que o sistema não aceita, porque fere o direito humano. Entende esse jogo? Então é um jogo de construção. Não está só referendado na ciência. A ciência é a melhor metodologia que nós temos para construir isso. Por exemplo, eu não falo de transdisciplinaridade, eu estou falando de ciência. Eu estou falando de uma construção epistemológica que vem se dando numa pauta dentro da academia, que procura trabalhar com esses conhecimentos que eram auto-excluídos, porque pela lógica atual, se tem uma dimensão espiritual, não tem objetividade. Se não tem objetividade, não é ciência. Então, né? Há quem vai questionar, os epistemólogos da psicologia vão questionar o caráter de ciência. Fora do Brasil, ciência, biologia e física. O resto é humanidades. Nós somos nas humanidades. Né? Algumas culturas vão reconhecer assim. Né? Como é que eu lido com essas questões? Então, percebe, esse campo é um campo construído. E a gente pouco reflete sobre isso na nossa formação, zero. É chato, às vezes, né? Eu sei que às vezes quando eu falo, eu tento falar em português, entendeu? Mas às vezes fica encardida a coisa, não sei, espero que tenha sido assim, pelo menos que tenha dado para compreender mais ou menos, porque ela existe, como você falou, a gente vai na filosofia, a gente vai no sistema, mas é nessa relação que a coisa está se construindo. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença e a brilhante explanação da área. Acho que consegui ter uma perspectiva de conjunto muito bacana, né? E vem reforçar assim, uma certa perspectiva de que o processo é construtivo mesmo, né? Não existe algo que está posto e vai ser seguido, não é um fator, é um conjunto e implica em tensões de forças, né? E é dentro desse contexto que eu queria problematizar, né? Porque na medida que a gente apresenta uma perspectiva mais favorável à transdisciplinaridade, à integração com conhecimentos tradicionais, enfim, dá uma sensação de que o outro lado fica meio como o lado ruim. Né? E obviamente não é essa a intenção, não, né? Mas fica uma sensação. E eu queria explorar uma coisa que você não falou muito, que é o aspecto econômico. Você tocou um pouquinho nele, mas não entrou muito, né? Porque quando você diz assim que o reconhecimento é a categoria que faz esse reconhecimento, dá uma sensação meio homogênea de alguma coisa conjunta, e quando de fato não é. Né? Se a gente pegar, por exemplo, várias práticas ditas alternativas ou questões que nós recebemos, por exemplo, na comissão científica, elas vão ter nomes diferentes, muitas delas vão ter nomes em língua inglesa, né? E por detrás disso, quando a gente pesquisa, primeiro, a gente não encontra pesquisa nenhuma nas bases de dados, mas vai encontrar uma tradição que vem ou da Europa ou da América do Norte. E, evidentemente, conta com um poder econômico, com toda uma força que vem, que se instala, que cria associações, usando a tua referência, né? E que vai se desenvolver. E algumas delas se desenvolveram e se desenvolvem. E fica evidente que não é a ciência. Aliás, quando a gente fala de ciência, reconhecendo, é a ingenuidade. Se a gente for pensar, nem mesmo a ciência sabe o que é, o que não é. E também o que é ciência, uma outra questão paradigmática, como você puxou. Né? Também que ciência, do ponto de vista geopolítico localizada,
quem dita isso. Né? Aliás, um pequeno reparo, você não falou dos psicólogos chineses, eles são a maior categoria, em termos de quantidade de pessoas, isso numericamente falando, é um reparozinho simples. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa questão, o quanto a economia, às vezes camuflada, muito bem disfarçada e fazendo as suas pontes com tradições, vai também colocar as suas práticas com formações bastante caras e que lá os direitos humanos, no final da linha, vão ser vistos de uma forma bem diferente, só para estimular mais ainda o debate. Uma tese de pós-doutorado para responder Fábio, né? Mas assim, é muito importante isso que você traz, sabe? Eu acho que primeiro a gente tem que ter essa visão crítica que nosso código de ética nos põe lá. Né? Um princípio fundamental, olhar para a realidade de forma crítica. E isso que você está propondo, na verdade, é esse olhar. Então, que eu vou escrutinar aquela prática que é vendida no mercado, né? Como algo que tem um respaldo, uma densidade científica, e você vai olhar, não tem nada. Né? Tem marketing. Né? Então, acho que são dimensões que precisam ser muito bem observadas. Né? Como eu cheguei a mencionar, eu não sei se eu conseguiria aprofundar nisso, mas eu acho que esse olhar, nós vamos ter um olhar crítico, que vai lastrear, que faz uso. Né? Eu acho que tem uma questão que é interessante, né? Que eu me debruço no meu trabalho, tanto no mestrado quanto no doutorado, que é o olhar sobre o New Age. A dimensão New Age, a espiritualidade meio é uma espiritualidade laica. Entende? É um negócio interessante. E a psicologia ela não consegue escapar dessa proximidade com a religião. Então, por isso eu digo, a gente precisa estudar essas questões, que a gente não estuda, a gente não conhece, né? Porque como é que é isso, mais as questões de mercado, capitalistas, próprios do capitalismo, vão estruturando práticas que vão sendo reconhecidas, que não têm raiz, né? Essas são questões. Né? Então, precisamos estudar. Né? Então, a primeira coisa que me ocorre é isso. Precisamos estudar. Né? E temos que estudar. Né? Então, eu acho que o que eu melhor conseguiria falar do que você está trazendo é isso. Acho que não tem estudo. Né? Me toca nessa questão New Age. Tem coisas New Age interessantíssimas, porque a New Age surge no potencial, na crítica social do movimento potencial humano, que está criticando a sociedade norte-americana. Ela se desenvolve, ela vai dar no holística, que vai também se desdobrar na transnacionalidade. Quer dizer, como é que é essa raiz? A gente tem pouquíssimo estudo nisso. Então precisamos estudar. Mas eu acho que é isso, né? E ver que laço é esse, né? Que parece dente, mas que não é. Vai ser a sopra não tem nada. Oi, Liz, eu sou Ângela, sou orientadora fiscal aqui do CRP Paraná. E eu acho super importante assim, essa proposta, né? Da gente ter um jeito diferente de olhar com rigor, sem rigidez. Né? E eu fico muito angustiada enquanto orientadora, porque a Comissão de Orientação e Fiscalização operacionaliza a função do conselho, de alguma forma. Né? E eu acho que a gente tem, tenho muita dificuldade de conseguir saber até onde eu estou sendo rigorosa e quando é que eu começo a ser rígida. Não só em relação às práticas, mas em relação à orientação e fiscalização, que é o meu trabalho diário, pessoalmente, ao telefone, no e-mail, né? Enfim, em todos os canais que o Conselho tem de abertura para a comunidade, para profissionais. E o que você, né, me sugeriria, né, até pela sua experiência, por tudo isso que você traz, eu também te agradeço, né, como orientadora fiscal, né, porque eu acho muito angustiante, né, receber ligações de pessoas da categoria com essa questão, né, o que eu faço com essa prática, e da comunidade. Olha, eu estou procurando um profissional que trabalha com tal coisa. Né? Eu posso, eu não posso, é legítimo, não é? É muito difícil para a gente, né? Até porque eu sou só uma orientadora fiscal. Né?
Então tem um sistema realmente, como você coloca, né, regulamentando, pautando, discutindo, né, deixando as coisas mais complexas, mais aprofundadas e tal. Então, na ponta, eu fico angustiada. Né? Então, se você pudesse falar um pouco mais disso, eu acho que seria bem importante. Obrigada. Isso. Bom, Angela, super legal você estar aqui, porque isso que vai fazer a diferença. Isso aqui é formação continuada. Entendeu? O sistema promove a formação continuada. E não cobra nada. Quanto a gente vai fazer curso ano ano, está uma grana violenta. Né? Então, o sistema promove a formação continuada. A tua angústia te ajuda a enfrentar a questão. Eu acho que todos nós temos. Né? Eu vejo na plenária lá, de repente a gente entra num loop de vez em quando, discutindo uma questão e fala, meu Deus do céu. Né? Já até inventaram uma piada, a ansiedade de inverno. Já estava na minha plenária. Eu começo a entrar num circuito de eu não aguento mais. Entende? Então, todos nós temos problemas funcionais no lugar que olhamos. Isso é inerente. Por isso que a gente sai para oxigenar. Né? Então, o fiscal que trabalha só com pode ou não pode? Né? Então, você tem uma coisa que vai te amarrar de todas as formas, que é a legislação. Né? Então, você é o cara que conhece a legislação. Né? Eu, por exemplo, falei da legislação, eu sei que ela existe, mas não me pergunte o número. Quando eu fui falar da 11 de 2012, eu fiquei em dúvida se era 12 de 2011, né? Mas o orientador fiscal, né, que chama orientador fiscal, ela chama um assistente técnico. Ele conhece, entende? Então, há um viés próprio da profissão, né, do teu lugar, que é uma coisa que reduz. Então, eu falei excelente, eu entendo assim, só o fato de você olhar para a questão com medo de ficar rígido, ela te salva de você ficar rígido sabendo que você vai ser rígido em algum momento, entende? Né? E aí, o que a gente tem que fazer? Dialogar. Né? Procurar essa ampliação da visão, né? Como a conselheira a presidente da ética falou lá, quando a gente cai no processo, né? A gente reduz, porque são coisas muito loucas, né? O sistema judicial, o processo nos leva para o direito, que é o direito romano, em última instância. Entendeu? É muito interessante isso. A base da sociedade, né? Como vem compor a verdade está centrada numa dimensão social que é romana, né? Que nos leva para o judiciário, né? E tantas questões que poderiam ser resolvidas numa conversa caem num processo que tem um trâmite de 4 anos e você tem que fazer. Se caiu no processo, como é que eu evito o processo sem ser leviano? Né? Certo? É a mesma pergunta que você está fazendo do ponto de vista da fiscalização. Da orientação, desculpa, da fiscalização. Né? Entende? Quer dizer, é saindo, é estando em diálogo, entrando em diálogo, né? Para oxigenar, porque senão eu caio no viés. Por que na academia a gente tem o diálogo entre pares? A coisa mais legal que tem na academia é o diálogo entre pares. Quando você se debruça num trabalho, você chega num ponto que nem você nem teu orientador já sabe mais onde você está. Você precisa de alguém olhar para você e falar, vamos ver como é que esse negócio está. Vamos lá para uma qualificação. Entende? A gente perdeu isso. Tudo virou ou rito, a gente caiu no rito, né, no fundamento do ritual sem fundamento. E a gente esquece que, no fundo, o que se tem na academia é um diálogo. É o diálogo entre pares. Quem sabe do sistema que está sendo aquela tese maravilhosa que o Fábio escreveu lá, que gosta desse tamanho, é ele e o orientador dele, mais ele que o orientador. Entende? E aí ele vai dialogar com aquelas pessoas que leram o trabalho dele com oportunidade errada. Porque, né, quando você vai fazer, eu lembro de uma médica que eu estava, era minha paciente, ela estava desesperada porque ela tinha que não sei quantos artigos científicos. Eu falei, quando você vai ler o artigo? Não preciso ler, tem alguns que tem 40 páginas, querida. Artigo científico você lê o resumo, as palavras-chave. Se você entender que o artigo é bom, você vai ler o artigo inteiro. Para isso tem resumo e palavra-chave. Né? Senão, para que tem resumo e palavra-chave? Você lê o artigo inteiro. Entende? Quer dizer, tem uns trâmites da ciência, né, que caem, e a gente não sabe, e a gente vai acabar trabalhando demais. Então, quer dizer, voltando à tua questão, como é que eu saio da rigidez? Né, no diálogo, nas possibilidades. Então, eu acho super legal você estar aqui, né? O pessoal da ética está aqui, porque é aí que a gente oxigena. Senão a gente fecha. E se o cara argumentou, que aí vai cair no argumento. O argumento lógico. Eu não escapo.
Você vê que o cara foi ingênuo, mas depende da forma como ele argumentou logicamente, né? A lógica clássica está no processo ético. Você vai para o fim, ele vai ser julgado e vai ser culpado. Pode ser uma advertência ou uma cassação. Depende do jeito que a coisa foi argumentada. Esse processo de CNH, não sei se vocês entendem, de papelada. Um argumentou de um jeito, outro argumentou do outro. Nós caímos no campo da lógica clássica. Queria estar parabenizando aí, né, o nosso ilustre Luiz Guilherme, né? Esses tempos eu tive atrás um curso com ele lá em São Paulo, que ele estava dando exatamente sobre a inclusão, né, de que maneira pensar a integração das práticas integrativas na psicologia clínica, na clínica psicológica, né? Enfim, era esse o nome do curso. Então, ele está fazendo um trabalho muito interessante de estar já divulgando esse trabalho, de estar vendo possibilidades de diálogo, e foi muito bacana o curso, né? Você repetiu ele em partes aqui, então acho que o pessoal pode absorver um pouco das ideias que você está trazendo. Então, te dar esses parabéns e reforçar assim que você está sendo um construtor de pontes, né? Muito alicerçado na ciência psicológica, né? A partir de uma base sólida da psicologia, estando nos conselhos aí, né? Mas está construindo pontes, né? E o momento de agora, assim, eu queria até parafrasear assim, o nosso ilustre também, Pierre, né, falecido, né, e disse assim, nessa construção de pontes, agora muito mais do que nunca, né? Então, agora muito mais do que nunca, parabéns pelo que você está fazendo e trazendo para nós aí, né? E mais um detalhe que eu queria acrescentar assim também, sobre, então, né, como a psicologia incluir ou pensar o trabalho dessas práticas integrativas, entendendo também que existe um mercado aí e que ele é ocupado pelas práticas integrativas por si só e que elas têm que estar existindo mesmo porque elas vêm da ponta, elas vêm assim, da onde está surgindo algum conhecimento novo e que se tivesse alguém fiscalizando elas não surgiriam, elas ficariam tímidas e inibidas, né? Então, assim, elas surgem por si mesmas, né? Mas daí para uma ciência é diferente. Então, pensar que muitas vezes essas práticas estão sendo atuadas e o psicólogo, como tendo uma formação assim, mais rigorosa, tendo uma formação ética, né, que faz parte da formação do ser psicólogo, né, não do bacharel psicólogo, mas da formação do psicólogo, né. Então, assim, ele teria um olhar também crítico de como trabalhar com isso, como incluir isso, como abordar essas práticas e de forma ética, de forma a respeitar os direitos humanos, de forma a respeitar o paciente, que muitas vezes a gente não sabe se é respeitado por quem está só praticando essas práticas, de onde elas vêm, como surgem. Então a ciência psicológica ela tem uma defesa do ser humano, né? A psicologia ela surge também defendendo o direito humano, defendendo a qualidade do que está sendo oferecido para essa pessoa, mas respeitando os direitos dessa pessoa, mas também sem excluir o que é potencial, o que é positivo para essa pessoa que está ali. Então, assim, eu acho que os conselhos, a parte psicológica, tem que dar esse olhar de que o psicólogo é um ser capacitado para trabalhar com isso, ele tem a questão ética envolvida. E aí reforçar isso. Será que nós temos a questão ética mesmo, né? Será que estamos preparados eticamente para trabalhar, para pensar nessa inclusão? Então a tua abordagem traz uma forma muito legal quando ela tenta proteger a ideia, né, de que a laicidade do trabalho psicológico, assim, né? Evitar essa religiosidade, esse fundamentalismo em qualquer uma dessas práticas. Assim. Então, se essa visão ética e de direitos humanos estiver conseguindo ser trabalhada dentro da psicologia, é um ganho para a sociedade, é um ganho para todos nós. Assim. Eu queria agradecer, fico lisonjeado com o seu elogio, né? Mas assim, acho que é isso mesmo, não tenho nada a acrescentar. Você estava falando que tem que ser por aí, né? Tem que olhar, o código de ética é livro de cabeceira, acho, sempre olhar para ele, né? A ética é uma coisa bacana, né? Se a gente souber olhar, a gente consegue colocar na relação, bem legal. Bom, eu quero confessar que fiquei assim, muito tímido de fazer uma pergunta diante da sua exposição muito clara e brilhante. Eu vou tentar ser claro na minha questão. Pensando nessas diferentes psicologias
você citou algumas, psicologia cristã, psicologia espírita, budista, antroposófica. Eu estava refletindo, mas me parece que todas as psicologias, de alguma forma, elas foram sendo construídas a partir de alguma visão de mundo, não é? De uma filosofia nesse sentido, de visão de mundo. Então, a própria psicanálise, né, o psicodrama, a visão de mundo moreniana, por exemplo. A visão de mundo freudiana, que tinha opiniões muito claras, escreveu trabalhos muito bonitos a respeito, por exemplo, da questão da religião, futuro de uma ilusão. E, bom, esse fato de que toda a psicologia é construída a partir de um entendimento sobre o que é o ser humano, qual é o limite, então, ético ao não permitirmos a adoção da denominação doutrinária? Entende? Porque ela está implícita, de alguma forma, na forma como o profissional a professa, nas crenças sobre as quais ele está formado. Talvez o momento que eu estudei um pouco mais a questão da ética foi nos estudos da psicanálise em Lacan, onde razoavelmente pude compreender que a ética da psicanálise é tratar o real pelo simbólico. Tratar aquilo que não cessa de não se inscrever, aquilo que resiste à palavra, à simbolização, aquilo que surge na forma da angústia, ou nas explosões do imaginário, nas diferentes manifestações da psicopatologia, e tentar transformar isso em palavra, em compreensão e entendimento. Não é? E claro que para realizarmos essa tarefa nós podemos usar diferentes caminhos. Associação livre, buscando a manifestação do inconsciente, as formações do inconsciente, o lapso, o ato falho, os sonhos. Na ampliação do conceito de inconsciente por Jung, por exemplo, o inconsciente coletivo é uma memória da humanidade, permitindo que aqueles sujeitos tenham sonhos com épocas diferentes das quais ele vive, num tempo que não tínhamos televisão nem internet. E por aí vamos, quer dizer, diferentes técnicas tentando realizar essa tarefa. E parece que é importante para nós, na formação do psicólogo, principalmente na área clínica e psicoterápica, muito mais nós definimos uma ética que não é apenas uma ética de regulamentação do sistema, mas qual é a ética que norteia, que orienta o que é ser humano. A questão do sujeito, por exemplo. Nitidamente a neurociência que dá hoje toda a base, tanto para a psiquiatria, quanto, posso até estar enganado, mas para a própria psicologia cognitiva, que é hoje a mais respeitada, exatamente por se dizer científica, baseada na ciência, mas ela contém um reducionismo. E, sinceramente, eu sei o que isso significa, no que isso redunda na prática clínica que eu tenho em psiquiatria há 30 anos. O que ocorre é que o sujeito fica fora. Nós temos diagnósticos, nós temos descrições e nós temos alguém, a relação com o outro, no caso o nosso paciente, intermediado por uma teoria. Nós não temos uma relação com o ser humano. Nós temos uma relação com o diagnóstico. A partir do modelo que eu tenho do que é esse comportamento, essa experiência que ele me relata, nas suas alucinações e delírios, eu faço uma interpretação segundo o meu modelo. E toda a experiência mostra que nós apagamos o sujeito e nós condenamos esse ser humano, já que é para respeitarmos os direitos humanos, a permanecer numa carreira de doença de psiquiátrico, realimentando esse sistema com psicoeducação e remédios. E eu fico muito desesperado de ver quando a própria psicologia, que poderia trazer uma revolução e um questionamento a essas posições, começa a se conformar. Como sair disso? Qual é a ética que deve nos orientar?
outra tese do doutorado? Então, muito boa pergunta, colocação toda. Eu acho que se colocou muito bem, começando pela história do que homem, que visão de homem, que visão de mundo a psicologia X tem. Essa é a primeira questão. Né? Então, quando a gente está discutindo o campo das práticas integrativas e complementares, a gente está num diálogo com outras culturas. Né? Isso pode parecer óbvio, e é. Mas o que isso significa exatamente? Eu quero só dar um exemplo. Né? Então, todo o campo da psicologia, da ciência psicológica, da psicanálise, está centrado na cultura ocidental. A psicologia é construída a partir da cultura ocidental. E quando a gente está no campo das práticas integrativas, nós estamos buscando um diálogo com uma outra cultura. Como é que eu faço essa questão? Porque senão eu reduzo tudo à dimensão da psicologia. Essa que é a grande... eu acho que não tem uma receita, né? Esse é o grande negócio. Como é que eu vou dialogar? Por isso que a transfinalidade, você pode pegar outras abordagens, a racionalidade da mulher e tal, elas são formas de criar ferramentas epistemológicas, se a gente falar pelo olhar da ciência, de estabelecer pontes. Mas você vê que o conceito da moda não reduz a epistemologia. Né? Como é que eu não perco esse sujeito? Né? Se eu cair no modelo, como você colocou, eu vou estar me relacionando com a teoria e o cara está ali por acaso junto. Né? Então, são perguntas. Então, eu acho muito interessante aí a abordagem centrada na pessoa do Rogers, né? Quando ela coloca que a relação é a questão mais importante. Que uma boa terapia ela pode ter a denominação que for, ele olhando do ponto de vista relacional. Né? Se tiver as tais 3 condições da relação de ajuda, a coisa vai acontecer. Então, eu acho que vai um pouco na mesma linha que a Angela. Eu vou ter que dialogar com isso. Você, pela tua fala, é um cara que está sempre refletindo de que lugar eu estou falando. Né? Esse é o grande. Como é que eu atinjo o outro? Né? Sem atingir o outro. Né? Essa é a grande. Em que lugar ele coloca? Que lugar ele coloca? No lugar da autoridade. Você está lá para resolver o problema dele. Né? E aí você tem um apelo complicado da sociedade, você é psiquiatra, você falou? Não, é psicóloga do trabalho em psiquiatria. Então, psiquiatria. Olha o remedinho santo que vai resolver o meu problema. E aí você tem toda essa indústria farmacológica por trás, né, resolvendo o problema. Então, a visão crítica que o psicólogo precisa ter constantemente para ver. Eu sempre fui contra, né? Eu sou basicamente contra a medicalização. Mas você vê situações que você é obrigado a levar o cara para a psiquiatria. E se você for com um bom psiquiatra, ele entende que quem vai resolver o problema dele é a psicologia, não é a psiquiatria. Né? É interessante isso. Porque senão ele fica aprisionado no remédio. Claro, existem quadros que vão precisar sempre do remédio para essa vida, mas são quadros. E não é isso que a gente vê na sociedade hoje. Então, essas leituras críticas de variação de lugares é que nos dá a possibilidade de não reduzir e de estar com o outro na minha frente, considerando o outro como diferente de mim mesmo. Eu acho que essa é uma questão básica, importante. Né? Nesse diálogo com os povos indígenas, né? E 8 anos nessa rodada de dialogar com os povos indígenas, eu queria discutir direto o conhecimento tradicional. E eles falaram, não, nós não vamos discutir, a gente conhece. Nunca assim explicitamente. E eles não discutem o conhecimento tradicional. Porque se eles não te conhecerem, a única coisa que sobrou nessa terra de conflito que a gente vive, de trabalhar com povos indígenas é estar no conflito, eles têm soluções interessantíssimas que nós não conhecemos e não queremos conhecer. Entende? Isso é muito interessante, porque a gente tem um olhar pronto, né? No mesmo de eventos que a gente fazia, fizemos vários psicólogos, vinham todos os psicólogos para cima dos indígenas e não resolveu o problema de saneamento deles. Sim, por exemplo, a situação que a gente ouviu. Não, estão sujos lá, todas as crianças, a situação que eu ouvi, todas as crianças chegaram da escola, foram para o rio, tiraram a roupa, entraram no rio, tomaram um banho, saíram, pegaram qualquer roupa que estava no chão do carro e vestiram. Sabe a expressão? Sai tomar banho? É uma expressão indígena português peruano. Né? Mas essa dimensão cultural que nos escapa, nos faz olhar para o outro a partir do nosso referencial. Portanto, eu tenho a solução a partir do referencial teórico. Né? Como é que eu saio disso?
sabendo que ocorre o risco, no meu modo de ver, de cair nesse reducionismo, né? E de estar dialogando com as diferentes possibilidades para poder escapar desse lugar de redução. Porque a teoria explicou tudo, o cara continua amarrado. E agora? Só complementando, eu tenho pensado muito nisso. A pergunta fundamental do ser humano: quem sou eu? Nós passamos a vida tentando encontrar essa resposta. Freud expõe isso nas teorias sexuais intuitivas, a construção das teorias da criança para tentar entender o que acontece, né? Qual é o mundo em que ela está inserida. E qualquer resposta que uma autoridade, seja na transferência médica, psicólogo, quem for, ou a ciência, como se vê na mídia, sinônimo de verdade, coisa que não é, essa resposta vai colar. Se a pessoa vive uma angústia terrível, porque ela tem um comportamento que oscila entre depressão e euforia, 3 vezes por dia, e se alguém disser, olha, você é bipolar, ele vai ficar muito feliz. Pronto. A minha questão está resolvida, eu sou bipolar. E tem um remédio que me ajuda a equilibrar. Eu não estou negando o valor do remédio. Mas se ficar nessa resposta, esse cara está morto. Nós vamos encontrar o resto da vida internando, ou nos CAPs, ou em algum sistema de manutenção dessa forma de alienação que o saber médico oferece. Pois é, e aí no nosso código de ética, se você for lá nos princípios fundamentais, aqueles 7 princípios bastam. Porque está lá, como é que eu levo a pessoa a sair desse lugar? Né? Quer dizer, como é que eu promovo situações que reduzam a possibilidade das pessoas ficarem presas nesses lugares? Estou aqui usando outra palavra, mas é isso que está lá. Né? E é isso mesmo. Como é que é o ethos? Como é que se dá essa questão? Né? São as perguntas que a gente tem que estar constantemente fazendo, interagindo, continuamente se formando para nos possibilitar tratar o outro como o outro. Não sou eu e ele não é uma coisa. Né? É uma pessoa que tem lá dentro dele, né? Ou nessa interação, aquilo que ele precisa para resolver o problema dele. Mas às vezes eu preciso orientar, quer dizer, posso mandar, olha que interessante, posso mandar para o centro de macumba ou psiquiatra. Como para o centro de macumba? Entendeu? Quer dizer, o cara está ali, eu não tenho condições com a formação que eu tenho de fazer a leitura do espiritual. A questão do cara é a ordem do espiritual. Eu desconheço isso. Como é que eu posso ajudar o cara a encontrar essa dimensão se eu desconheço o que é isso, da ordem do espiritual? A partir de algumas, bom, não só da sua exposição, mas de algumas questões postas aqui, e por hoje, comecei como orientadora fiscal no Conselho, mas hoje trabalho em políticas públicas. Eu acho que seria bem interessante se a gente construísse um Congresso Nacional da Psicologia envolvendo também os nossos usuários. Assim como nas políticas públicas, nós pudéssemos ter um diálogo com quem usa os nossos serviços de forma direta e ter esse diálogo aberto, né? Não sei de que forma a gente pode construir isso, mas acho que é uma coisa para a gente pensar. Porque a gente está falando de uma... que a gente tem entre nosso trabalho, mas principalmente entre eu pessoa e aquela outra pessoa, ou grupo de pessoas com quem eu me envolvo no meu trabalho, tem uma teoria, tem alguma coisa mais de estudo, e que esse diálogo, obviamente, é permeado por tudo isso, mas que está faltando algo a mais para a gente se enxergar melhor. Quem sabe, né? Um congresso nesse sentido. Daí quero que você pense junto comigo. Eu vou passar para a Paula, que tem mais uma questão, e tem alguém aqui de São Paulo, né? Angélica Faria Pesan, que é professora de educação inclusiva, psicóloga, é de Bebedouro, São Paulo, e que está agradecendo pelas suas ricas palavras. Acho que a discussão está muito positiva, vai ser várias coisas, eu vou organizar aqui, mas só para remeter a uma experiência minha, eu faço mestrado em ciência política, que tende a ser bem rigorosa, cientificamente falando, tem a acepção lógica tradicional, lógica formal, fecharia, e onde para você responder quem manda, você tem certos métodos que vão chegar a essa resposta. E me parece que quando a pergunta é quem eu sou, os métodos não dão conta de encontrar esse caminho, né? E eu acho que a gente vive uma contradição, uma tensão dentro da ciência, dentro do sistema conselhos,
entre ser rígido e apontar os caminhos de como deve ser feito. Eu acho que a demanda da categoria acaba indo nesse sentido também, por isso que ligam para cá, o que eu posso e o que eu não posso. Né? E quando a gente responde não é bem assim, não satisfaz. Né? Nesse sentido, acho que não cabe essa rigidez, e por tudo que nós estamos conversando aqui. E principalmente porque, pelo fato de a gente fazer uma lista de que é proibido, não significa que aquelas coisas que a gente está chamando de proibido, que podem ser permitidas por 20 anos, que elas vão deixar de acontecer. Então, acho que é mais interessante para um conselho prestar atenção nisso que a gente acha estranho do que simplesmente olhar para o outro lado e fingir que não existe. Né? Porque elas vão continuar existindo. Então, é interessante que haja esse diálogo, que essa construção seja conjunta e dialogar. Nessa questão da espiritualidade da religião, que você fez esse contraponto, acho que foi bem interessante, porque me parece que a questão da religião está muito no sentido de a religião dizer o que pode, né? Siga essa religião, porque a resposta está aí. Né? E a espiritualidade me parece uma permissão para que a pessoa encontre o seu caminho, seja qual for. Né? E aí isso remete novamente ao código de ética. Né? O código de ética diz, a gente não deve impor induzir a convicções religiosas. Então, se você for ver, você volta para o código de ética que está aí. Né? Não sei se são manifestações, não são coisas que me inquietam, de repente você pode ter alguma coisa para colaborar. Na questão da espiritualidade, a gente vê muito uma confusão ou uma mistura com as substâncias psicoativas, né, que são chamadas de plantas de poder. Então, a gente vê algumas práticas voltadas à espiritualidade, por exemplo, a psicologia xamânica, e alguns casos que nós já nos deparamos aqui, como uma psicologia ligada à ibogaína, por exemplo, a ayahuasca, e aí um pouco mais próximo, assim, menos fora, assim, a própria terapia floral, né, indicação de florais e tal. A minha questão é que aí eu sinto que quando a gente diz de ministrar substâncias, me parece que não entra nesse palco que a gente está tendo de espiritualidade. Me parece que vai um pouco além. Me incomoda. Eu acho que o ministrar não me parece do nosso campo, mas precisaria desenvolver isso melhor. E a outra questão mas até mais tipo de curiosidade, que recentemente o Tribunal Regional de Justiça decidiu que a psicanálise não é profissão, que a psicanálise é uma especialização da psicologia. Então aí a gente tem precedentes para um monte de coisa, né? E a gente, claro, foi regional essa decisão, mas ela pode muito bem ser federal. Exatamente. E aí a gente está falando de psicanálise como especialização da psicologia e como não ser profissão. Então, só para... Muito bom, mas nem se defender, nem se defender, que eu não defendo, que é a psicoterapia do psicólogo. Sério, esse é o tipo de fórum que o reducionismo, na minha cabeça, não se justifica. Né? Agora, isso que você trouxe das psicoativas são muito interessantes, né? Lá no braço, lá dando aula de transfinalidade e tal, eu fui analisar um caso interessante que apareceu no Fantástico, né? O tal da vacina do sapo. Vocês viram a história da vacina do sapo? Então, assim, o que acontece? A vacina do Cambô, né, o tal do veneno do sapo, ele é administrado por uma cultura indígena lá da Amazônia. Daí eu quero tirar localmente, para o que eu estava falando. Naquela região tem todo um sentido para os indígenas, inclusive. Né? Isso é muito interessante você perceber essa música, o conceito de nível de realidade na transfinalidade é muito interessante, porque ele se aproxima um pouco do conceito de realidade na fenomenologia, mas não se reduz a ele. Né? Mas enfim, então, dentro daquela cultura regional, Cambô faz um sentido. E tem um efeito físico, estudado por um biólogo. Então, quando a gente está dentro do âmbito da tradição, aquilo tem um sentido. Aí um cara lá que se disse, felizmente para a psicologia transpessoal, disse que ele era psicoterapeuta transpessoal. Então, está fora da psicologia, certo? Porque psicoterapeuta transpessoal pode ser na maioria da esquina que não tem formação em psicologia. Né?
Porque ninguém, não é uma profissão regulamentada da psicoterapia, é uma prática. É uma prática. Né? Bom, aí o cara começou uma história dos americanos, na época, um pessoal estrangeiro vinha e comprava, estava vendendo sapo, e começou a ir vendendo sapo, e conclusão, uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu, a Anvisa entrou. A hora que a Anvisa entrou um órgão de regulação. Entrou porque tinha que entrar, houve a morte de uma pessoa, entende? Quer dizer, é a mesma situação do sistema, ou seja, quando uma coisa escapa e começa a esculhambar o campo, o sistema precisa regulamentar. Né? Então, essa é uma questão importante. Né? Então, quando eu afirmo que uma coisa é psicologia, eu caí no campo da ciência. A psicologia é uma ciência. Aí eu tenho que rastrear, de fato, aqui, qual é o fundamento dessa psicologia xamânica? Psicologia xamânica, nunca ouvi falar. Né? Qual é o fundamento da psicologia xamânica? Ah, não, eu psicólogo. Né? E aí você pega quem tem fundamento. O cara, ele fez o curso xamanismo em algum lugar, né? Tem uma mistura aqui com a psicologia, um coquetel, e saiu fazendo um negócio que até pode funcionar. O dia que não funcionar, de alguém reclamar do conselho, nós vamos lá atrás e vamos ver qual é a base dele. Então eu tenho me dedicado agora, bem recente, à fiscalização de coisas que estão tanto no campo da religião quanto daquilo que é não reconhecido. A gente usa esse termo. Né? Para entender como é que é. O que eu tenho entendido é assim, primeiro, as pessoas desenvolvem práticas novas, sem fundamento, não tem laços, elas são muito rasas. Né? Eu me falando para a pessoa, você precisa voltar para a faculdade. Procura o seu orientador, vai estudar, vai fazer um mestrado. Para você poder se desenvolver e compreender a dimensão que você está fazendo. Você está ferindo aqui, ali, aqui, lá, o código de ética. Pessoa boa, entendeu? Mas assim, o inferno lá está cheio de pessoas boas. Assim, né? Mas não é por aí, então você precisa ter critério. Quais são as bases? O Freud fez isso. Né? Ele olhou para aquela história que ele estava vendo na frente dele e começou a estudar, usando o método científico. E foi compilando corpos de conhecimento. Muito interessante. Né? Mas eu queria dar um exemplo de ruptura, porque quando eu falo de níveis de realidade, eles são radicalmente distintos. Por exemplo, as lógicas são distintas. Eu quero dar um exemplo que vem da psicologia se relaciona, por exemplo, psicologia indígena, que vocês conhecem. Tem que ter uma psicologia, você tem a etnopsicologia. Ainda acho que tem uns problemas aí, porque você aplica a dimensão da psicologia em cima de uma cultura que não se reduz à psicologia. Mas eu posso defender, eu estou conversando com uma colega que está fazendo um doutorado em medicina, psicologia africana. Nossa, que interessante. Mas eu tenho um meu incômodo desse negócio, porque eu reduzi a história para a nossa dimensão. Por exemplo, agora está tendo lá na Unifesp, em maio, o segundo simpósio internacional de medicina tradicional e técnicas contemplativas. O que eu tenho visto? Nada de discussão epistemológica, mas o budismo tibetano tem uma psicologia budista. Interessante. O que eu faço? Eu olho para aquela tradição e depreendo uma psicologia que advém dali. É possível? Claro que é possível. E ela tem um escopo teórico, ela passa a ter uma visão de homem, ela tem todo um escopo psicológico fundamentado a partir de um olhar da disciplina psicológica sobre a tradição, entende? E aí eu puxo uma disciplina. Então eu acho que assim, teoricamente é possível fazer isso. Se existe ou não, precisa avaliar o escopo da psicologia proposta, xamânica. E é isso. O que nós estamos falando? Por exemplo, a biodança do Rolando Toro é um negócio que tem uma associação internacional, né? Eu fiz o meu mestrado olhando a dança circular sagrada e o sagrado. Fiz o mestrado em ciências da religião. Né? E uma das danças que eu olhei foi a biodança do Rolando Toro, que é um psiquiatra, que tem todo um escopo psicológico para aquele negócio que é chamado de biodança, e vai embora. Tem um monte de críticas, mas ele tem uma estrutura psicológica proposta. Entende? Então tem que olhar esse vai e vem. Né? Então o que eu vi lá no Congresso de Medicina Tradicional da Técnicas Contemplativas? A tradição tibetana sendo fragmentada em produtos para a sociedade ocidental. É uma forma de eu
desmoronar a tradição, por exemplo. Né? Entende? Sério, são coisas que eu não sei como é que a gente resolve, são coisas que estão acontecendo aí. E a gente tem que olhar e questionar, dialogar, entende? Quer dizer, sério, é isso. É ficar perguntando para bom, e aí? E a tradição? Se perde? Não. E se eu fiz lá a pomadinha, sei lá o quê, são questões. Agora são 21h16. O Fábio quer fazer uma pergunta, uma colocação, e o Luiz também. Então, tentar ser bem objetivo e aí ver o que a gente consegue. Eu espero que esteja falando coisa com coisa. Tá ótimo. Muito bom. Então, eu tenho algumas dúvidas, assim, muitas dúvidas, mas eu vou exterminar só algumas bem curtinhas. Assim. Quando eu ouço algumas perspectivas, assim, por exemplo, a gente precisa procurar não reduzir o sujeito. Né? Foi citado, por exemplo, a comparação entre neurociência e psicanálise, ou... Enfim, quando você compara duas perspectivas diferentes de realidade, né? Ou neurociência e psiquiatria, né? Me fica a sensação assim, de que existe uma certa visão de sujeito, que deveria ser a visão correta, a partir da qual a gente deve evitar as outras perspectivas. E aí, se eu de repente sou um neurocientista cognitivo, vou dizer que as outras estão equivocadas, se eu for um psicanalista, ou... Enfim, conforme o meu olhar, eu vou projetar para o outro lado o que deve estar errado e que deve estar reduzido ou viajando, conforme, né? Ou reduz ou viaja, conforme o lado que você olha, você pode fazer esse tipo de crítica. Então, o neurocientista vai dizer, olha, esse pessoal da psicanálise, o pessoal viaja. São explicações estratosféricas, né? Enquanto que o outro vai dizer, olha, reduzir o sujeito. Para mim fica assim, sempre uma ideia assim, qual que é a visão correta? Né? E não coincidentemente eu trabalho numa área nova, em psicologia, que não tem ainda, não sei se algum dia vai ter uma aplicação prática, que é a psicologia normalística, que no Brasil se desenvolve principalmente na Universidade de São Paulo, como você bem conhece, sendo conduzido principalmente pelo professor Wellington Nagari e sua esposa, Fátima Machado, que para mim traz uma coisa interessante do ponto de vista epistemológico, que sintoniza muito comigo, que é a psicologia da ignorância. Então, a psicologia normalística significa a psicologia da ignorância. Do ponto de vista que são lacunas, na visão do comum, né, do conhecimento, ou seja, aquilo que a gente não compreende. E na medida que você começa a mergulhar nas coisas que você não compreende, você começa com um olhar estranho para as coisas que aparentemente são conhecidas. E passa a desconstruir muito mais do que construir. E fica numa situação assim que eu, particularmente, sou construtivista. Eu acho que não é possível olhar para a realidade nenhuma se não tiver uma visão de mundo construída. E ela vai ser influenciada por N fatores. Então eu nunca vou ver realidade nenhuma, do ponto de vista epistemológico, que eu acredito nesse momento. Eu vou estar construindo isso. E construindo isso mediado por N fatores. Né? Então quando se tem a reflexão de ética, você tem um sujeito ali atrás e tem uma visão de sujeito aqui atrás, certo? E a partir disso eu vou fazer a minha reflexão, a minha prática, vou julgar se é mais científico, menos científico. Então eu queria saber qual que é a perspectiva de sujeito que a gente deve ter, se é que é possível, se a gente vai pensar em não reduzir. Essa é a pergunta. Bom, eu acho que assim, se a gente for olhar para a ciência, não dá para não reduzir, porque a ciência parte por redução. Né? Então temos que admitir que a ciência vai reduzir. Ninguém vai. Todo mundo chegou no seu mestrado lá, aquela tese panorâmica, né? Então, né? O orientador vai trazendo até ficar aquele nome comprido e traz bem o seu objeto de estudo, assim. Então eu acho que essa é uma questão. Não dá para fazer ciência sem redução. É virtualmente impossível. Mas aí a questão é, como é que eu dialogo com outras perspectivas, né? Então isso que você colocou, que eu acho muito interessante, está aqui nesse artigo 10. Não existe, da Carta da Transdisciplinaridade, não existe um lugar cultural privilegiado, de onde se possam julgar as outras culturas. Isso vale para tudo, né? A obra transdisciplinar é ela própria transcultural. Quando eu trago isso, me vem um exemplo muito interessante. Eu gosto muito, e assim, a gente teve durante esse ano todo um diálogo com a antropologia que é maravilhoso. Eu seria historiador. No começo da antropologia veio assim. Então, tem um antropólogo muito interessante que é o Eduardo Vieira de Castro, trabalha com
interessante essa relação. Muito bom, comparando uma cultura com a outra. Na nossa cultura, nós entendemos que nossos corpos são comungados com todos os mamíferos, nós somos mamíferos. Né? Se existe alguma coisa que para nós, na cultura ocidental, é radicalmente diferente, é a alma. Se existe a alma do ser humano é diferente da alma do animal, por exemplo. Né? Porque os nossos, do ponto de vista corporal, fisiológico, né? Mamíferos têm uma estrutura corporal que tem semelhança. Para os indígenas, é exatamente o contrário. O que é diferente, né, são os corpos. O corpo do cachorro é radicalmente diferente do corpo do ser humano, embora ele seja mamífero. O que é comum é a alma. Entende? Então isso é muito interessante, porque às vezes você vê falando da perspectiva, né, do jaguar. Como o jaguar, enquanto ser humano que é, vê a realidade. Isso faz parte da nossa possibilidade de pensar no Ocidente. Quando a gente está falando de alteridade, sabe, é considerar esse tipo de situação que está fora, que a ciência vai. Né? A gente quadra na natureza. Claro, tem uma ciência que vai poder, a antropologia vai poder olhar lá dentro daquelas questões, né, a partir de uma olhada, a antropologia colonial. Né? Então, eu acho que tem questões aí né, por exemplo, o lápis, um negócio muito interessante, uma não latino-americana das entidades da psicologia, que tem todo o escopo, agora está tendo um congresso lá em Guatemala. E a transdisciplinaridade é uma das targets do congresso. Porque a gente precisa fazer uma ciência que não seja euro-estadunidense. Não é que a gente constrói uma ciência que atenda à nossa realidade. Né? Na ciência da religião se discute as epistemologias pós-colonial. Olha que termo interessante. Entende? Então é um campo de discussão incrível para a gente poder aprofundar na conversa. Né? E assim, eu vejo a transdisciplinaridade, claro, né? Eu estou defendendo o meu filão aqui, porque é onde eu encontrei algumas respostas que né? Por exemplo, eu falo da psicologia transpessoal, eu acho que o estado epistemológico da psicologia transpessoal permite o diálogo com as práticas integrativas e complementares por conta do próprio escopo. Por exemplo, você está trabalhando na sacralização do self. A psicologia transpessoal tem essa dimensão. Quer dizer, então ela vem com o escopo psicológico, desenvolvendo teoria de ensino, para poder realizar esse diálogo. Então, a psicologia cultural, o Jung, entende? Quer dizer, sabe que não, Jung, né? Eu acho que um monte de gente discutindo a psicologia cultural. Não percebe? Então, são possibilidades dentro da psicologia que ampliam a visão. Outras reduzem. Então, quer dizer, esse diálogo amplia, reduz, porque é o que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Né? E eu acho que a psicologia humanista tem coisas interessantíssimas para se discutir a tradição. Né? É muito interessante, muito importante estudar a psicologia humanista. Por exemplo, eu fui numa aldeia, lá na prática do xamânica lá e tal, e eu vi, se era mágico ou não, eu gosto de porque ele é mágico, ele sabe olhar para saber se é mágica ou se é. Né? Eu vi o xamã fazendo a cura, materializando o que parecia ser, não consigo fazer esse julgamento, pedras. E aí eu fui conversar com ele depois, é lógico. Né? E dizendo que ele estava tirando a doença do abdômen das crianças, já que estavam sendo curadas. Então ela estava dentro de uma aldeia, assistindo um ritual de cura, que tinha cachorro, criança, velho, brincava, saía, né? Completamente diferente do que possa imaginar um ritual católico. Né? E tinha lá uma materialização da pedra, que era a doença que se consubstanciava naquele negócio. Agora, se é verdade ou não, a psicologia normalística estava olhando para isso. Isso é coisa importante, um diálogo. Entende? Então, tem dimensões interessantes, como, por exemplo, toda a perspectiva do Hans sobre o imaginário, que, no meu modo de ver, é uma porta transdisciplinar para olhar para a questão. Ken Wilber, com a teoria integral, ele começou na psicologia transpessoal, e ele vai escrever toda a falácia pré-trans, e hoje está no negócio que é uma abordagem transdisciplinar, que é integral. Entende? Então, você tem tantas coisas interessantes acontecendo, que estão nesse campo, né, das possibilidades.
retomando, sim, professor, essa questão da tradição, da fragmentação da tradição. Eu tenho uma experiência com povos indígenas, não ao contrário, não de aldeia, mas de recebê-los, né, Curitiba, etc. Por conta do movimento de formação na universidade, por conta dessa questão com a ayahuasca. Né? E a princípio de uma prática própria da cultura que demonstrou esse interesse em se abrir essas práticas e socializar isso como não indígena. E a gente se depara com uma questão ética nisso, né? Porque como garantir um retorno para essas comunidades, como trabalhar isso de forma até a fazer talvez uma mediação para que, vamos dizer assim, tirar a difusão, a estática da conversa, né? De forma que esses níveis de realidade tão radicalmente diferentes consigam se dialogar e trazer bons frutos para ambos os lados. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê esse movimento, porque dentro da nossa perspectiva, isso me coloca Floresta Conselho também, né? A gente se deparou com essa questão ética, assim, de esse movimento está acontecendo, independente de nós. Né? Mas a gente cruzou com ele no meio do caminho e a gente percebeu essa importância, né? de ter esse cuidado com esse conhecimento e com essa comunidade. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho. Muito legal, isso remete à questão da Paula, aí você eu não respondi, né? A questão lá por exemplo, vamos voltar ao Freud. O Freud começou com cocaína, vamos lembrar? Né? Aí percebeu que o negócio era meio complicado. Né? O Groff começou com LSD, depois ele caminhou para a respiração do próprio, que nada mais é do que o renascimento do Osho. Quer dizer, é uma questão, eu acho que tem que se olhar, tem que olhar, tem a questão da cultura, dentro da cultura é uma coisa, fora da cultura é outra, então tem um setting que configura, de certa forma, que protege, né, a prática. Porque tem toda uma lógica, tem toda uma estrutura. Então, quando eu tiro aquilo da tradição e levo para fora, que lugar é esse? Né? Se eu estou trazendo para a psicologia, eu entendo que esse lugar é a ciência, a academia, é aí que vai ter que ser estudado. Porque não vai dar para chegar no consultório e falar, vamos tomar uma sessão de chá para ver o que acontece. Né? Quer dizer, então isso aí eu vejo assim, o mínimo que eu aprendi a ter é você ter isso. Quando eu estou lá, estava falando do Belém do Sal, quando eu estou na Amazônia, é outra conversa. Quando eu trago o cara da Amazônia do Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, e promovo aquilo ali, é outra. Né? Então, não dá. Eu vou com a Paula lá na conversa. Né? Eu acho que é assim, e aí é interessante, a psicologia é pretérito da substância. Né? Mas o floral? O floral é uma substância que não tem nenhum princípio ativo. Aí entra numa situação bem difícil. O ayahuasca tem um princípio ativo. Aliás, tem aqui em Curitiba um cara que entende muito disso, um artista. Veja, nós estamos no campo da psicologia transpessoal, leva a estados alterados de consciência. Né? Como é que eu estudo isso? Vamos lá, tem que estudar. O Mikos, o professor José Eliezer Mikos, trabalha com a arte visionária, estudou a ayahuasca, né? Dá aula aqui na Federal, não na estadual, agora é Unispato. É um cara interessante para vocês, conhecem muito? Tá. Pois para estudar os estados alterados de consciência. Então, acho que são estudos interessantes, está no campo da psicologia, mas entendo que deva ser lidado como pesquisa. Né? Por que não? Agora, quando a gente reduz para a pesquisa, nós violamos a tradição. Não é mais a tradição. Não é. Tem que ter essa clareza de que nós estamos fazendo outra coisa. Usando o elemento da tradição, é possível? Claro que é possível. Né? Eu entendo que a gente tem que tomar cuidado para preservar. Eu desejo. A tradição está sempre acima, né, da ciência. E ela deve ser preservada lá no lugar dela. Quem sabe que preservar é o dono da tradição.
me vi naquele encontro lá do Mato Grosso do Sul, falando de uns pesquisadores bacanas para os indígenas e tal, me deram target lá, fui o indígena virou para mim, mas assim na minha aldeia não é assim, não. Olha, foi uma aula passar justa que eu passei. Porque aquela história que eu estava perguntando, como é que eu falo do outro pelo outro? E assim, era todo o meu imediato, estudava do Guarani, eu estou falando de fonte pequena, gente grande que estudou. Do Guarani, eu estou trazendo aquilo com uma hora ali, o indígena lá da aldeia falou, não, na minha aldeia não é aqui, Guarani. Bom, se o Guarani falou que não é assim, quem sou eu para todo o meu imediato? Entendeu? Né? O outro está acima de qualquer ilusão. Né? Qualquer possibilidade. Mas e não é no diálogo intelectual. Isso é muito interessante, porque o mito é da ordem emocional. Né? Essa história do sagrado, a gente estuda isso a partir dessas intervenções, se você for ver a carta de caminho, duas culturas se encontrando, está relatado na carta. Por onde que eles se encontraram? Não foi pelo idioma. Foi nada antes. Né? Você tem um trecho da carta que diz como os portugueses dançaram com os indígenas e como os indígenas dançaram com os portugueses. Quando eles estavam roubando a terra, com a primeira missa, os indígenas perceberam o sagrado do movimento. É interessante que diz assim, enquanto o padre estava à missa, os indígenas sentaram. Quando começou a homilia, aquela conversa, os indígenas voltaram a fazer a confusão toda. Então você vê que essa dimensão que é por exemplo, o Rodolfo Otto, um cara interessantíssimo, que vai, no meu modo de ver, falar de uma psicologia do sagrado, né, quando ele descreve a percepção do sagrado. Essa é uma percepção transcultural. Porque os indígenas estavam ali vendo uma missa pela primeira vez, nunca tinham visto, entenderam que era um momento sagrado, pararam. E os portugueses vinham aqui, não, por exemplo, tem sociedades secretas do Guarani que ficaram, porque eles estavam procurando o templo. Né? No período tinha templo, na Europa tinha templo. Os Guarani tinham múmias que ficaram 200 anos escondidas aí, ninguém viu. Porque era outra perspectiva, estava fora da lógica da conquista, né? do materialmente ali encontrado. Então, essas dimensões que a gente encontra nessa transição de uma cultura e outra, ela se dá, e ela não é da ordem intelectual, é emocional. Né? Então, o encontro que eu tenho com o indígena não é porque eu falei nada para ele, é porque nós nos sentimos. Né? Eu acho que isso acontece no consultório, é muito bonito. Na relação com o outro, junto com o outro. Então, a empatia, né, como o Roger escreve, é muito interessante. Eu estou lá, mas eu não posso carregar o outro, é eu que não dá certo no consultório psicológico. Né? Quando eu entro em simpatia. Né? Eu medi aquela dor do cara, eu vou rir para ele. Daí eu não consigo mais fazer nada. Eu tenho que ser empático. Bom. Quero, em nome do Conselho, agradecer a sua presença, a brilhante palestra, né, e ficar aqui até 21h34, né, participando do debate possível, né, que tem que continuar, com certeza, em outras oportunidades. Acho que precisamos de eventos, né, prolongados e com oficinas, envolvendo usuários, pensar. E, enfim, nós temos que encerrar essa parte chata. Então, agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui, o pessoal que acompanhou online, ainda tímidos no envio de questões. E mais uma vez agradecer. E fica aí a porta está aberta do Conselho, né? Que é tempo de diálogo aqui em Paraná. Vamos continuar fazendo essa troca aí de questões, de informações e de experiências. Muito obrigada. Sou eu, é uma honra muito grande estar aqui também, essa força, esse interesse, muito legal. Agradeço ao Fábio, a vocês todos os conselheiros, os orientadores fiscais e os outros todos que serão presentes.